Fala galera, tudo certinho? Aqui é o professor Bruno Garcia Redondo, mais um vídeo aula aqui de processo civil para o nosso canal. Reitero aquele pedido de sempre para vocês se inscreverem aqui no canal e clicarem em curtir para nos estimular aqui com os vídeos. Tema da aula de hoje, vamos continuar o estudo de jurisdição. Eu preciso explicar para vocês a estrutura do direito processual. E dentro da estrutura do direito processual, a doutrina costuma dizer que nós temos alguns institutos fundamentais de processo para serem estudados em TGP. E os institutos fundamentais do processo seriam 3 ou 4, dependendo do autor que se adote. O primeiro instituto fundamental é a jurisdição. Jurisdição é o que a gente vai estudar agora em diante. Segundo instituto fundamental, ação. Vem logo depois de jurisdição. Terceiro instituto fundamental, processo. Logo depois de ação estudaremos. E para alguns, o quarto instituto fundamental seria defesa. O entendimento majoritário é que a defesa não é um quarto instituto autônomo dos outros três, que a defesa já decorre da jurisdição, a defesa também, em outras palavras, decorre da ação, e a defesa também está intimamente ligada ao processo. Então, quando estudamos os três institutos fundamentais, jurisdição, ação e processo, a gente também já estaria estudando defesa. Defesa não seria um quarto instituto à parte, tá? Então, dentre esses três institutos fundamentais, nós temos ali a jurisdição como o primeiro deles. E a jurisdição, a gente tem que entender de onde vem a palavra, é uma das três funções do Estado. Jurisdição quer dizer juris dictio. Juris, direito, dictio, dizer. Então, jurisdição é dizer o direito. E dentro do Estado, no Estado brasileiro aqui, a gente tem três funções típicas. A legislativa, a administrativa e a jurisdicional. Então, função legislativa, poder legislativo, criar o direito objetivo, criar normas cogentes, obrigatórias, erga omnes. Segunda função, administrativa, poder executivo, basicamente executar políticas públicas e executar serviços públicos, através dos administradores, administração pública, União, Estados, municípios, enfim. Terceira função do Estado, função jurisdicional, exercida através do Poder Judiciário, de dar a função jurisdicional, né? É aquela função que tem como objetivo dar a tutela jurisdicional, proteger direitos, que vem lá no artigo 535, de qualquer lesão ou ameaça. Lembrem da garantia do acesso à justiça. Então, função jurisdicional, função exercida pelo Estado, através do Poder Judiciário, de dar a tutela jurisdicional, a proteção a direitos lesados ou ameaçados de violação. O conceito de jurisdição, que é essa proteção, né, essa função que o Estado, o juiz exerce de dar proteção, a gente tem alguns conceitos clássicos em doutrina. E aí, mais uma vez, aqui a gente resgata conceitos históricos de processualistas italianos que influenciaram muito os nossos processualistas brasileiros da década aí, de 1940, 50, 60 em diante. E aí a gente tem lá, o início do século XX, conceitos inspirados em doutrina italiana. O primeiro autor italiano que trouxe o primeiro conceito de jurisdição é um autor muito famoso, muito citado, chamado Francesco Carnelucci. E Carnelucci dizia que jurisdição era, e aí vem o conceito dele, a função estatal que tem por objetivo obter a justa composição da lide. Lide é conflito, é briga. Então, Carnelucci falava, é a função do Estado que tem por objetivo dar a justa composição da lide. E aí, quando você fala em lide, em Carnelucci, tem dois conceitos importantes nas obras de Carnelucci. A primeira delas é o conceito de pretensão. Pretensão, dizia Carnelucci, é a intenção de submeter o interesse alheio ao próprio interesse, ao interesse próprio. Então, você tem uma pretensão, você quer submeter o interesse alheio ao seu próprio interesse. E aí surge a pretensão, né? Você tem um interesse contra alguém, e depois da pretensão, ato seguinte, lide. O que é lide para Carnelucci? Lide é uma pretensão resistida. Você apresenta a sua pretensão, e no plano dos fatos, o sujeito fala, não concordo, não pago, não é correto, não devo nada, enfim, isso não é justo, é ilegal. E aí, no momento que você tem a resistência à pretensão, surge a lide. E aí, lide, pretensão resistida no plano dos fatos, você vai para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário seria a função do Estado que busca obter uma justa composição da lide. Outro processualista italiano, chamado Giuseppe Chiovenda, muito famoso também, trazia um outro conceito de lide, de jurisdição. E não adotava o conceito de lide de Carnelucci. Chiovenda dizia assim, jurisdição seria a função do Estado que tem por objetivo a atuação
da vontade concreta da lei. Lei entendido como ordenamento, o direito objetivo, né? As leis, a Constituição, leis materiais, leis processuais, enfim. Então seria a função do Estado que tem por objetivo atuar à vontade concreta da lei. Então fazer atuar, no caso concreto levado ao Poder Judiciário, a vontade do direito objetivo, do direito abstrato. Então seria a função do Estado que tem por objetivo aplicar em casos concretos as normas abstratas. Esse é o conceito de quiovenda de jurisdição. Alguns autores atualizam, em vez de falar vontade concreta da lei, por exemplo, o professor Alexandre Câmara fala atuar à vontade concreta do direito objetivo, que é um termo corretamente mais amplo do que lei. Né? Lei, se você pensar em sentido estrito, só normas vindas do legislativo. Mas você tem atos, portarias vindas do poder executivo, você tem Constituição, que tecnicamente não é lei. Então, a rigor, direito objetivo é algo mais amplo, um gênero maior, do que apenas a aplicação da lei em sentido estrito. Esse entendimento de quiovenda, esse conceito dele, na verdade, é o conceito majoritário em doutrina. Há um terceiro grupo de autores que adota uma corrente mista. Por exemplo, o professor Humberto Teodoro Júnior, quando ele conceitua a jurisdição, nessa terceira corrente, ele pega os dois conceitos de Carnelutti e de quiovenda. E, por exemplo, o professor Humberto Teodoro Júnior diz assim, jurisdição seria a função do Estado que tem por objetivo obter a justa composição da lide mediante a atuação da vontade concreta do direito objetivo. Então, busca resolver lides aplicando o direito objetivo. Pensando apenas do ponto de vista do português, você não vê muito antagonismo entre as três correntes. As três parecem fazer sentido. O objetivo da jurisdição, resolver conflitos. O objetivo da jurisdição, aplicar a lei abstrata em casos concretos. Corrente mista, terceira, resolver conflitos aplicando a lei. Acontece que ainda do ponto de vista do português faz total sentido, mas temos que entender que as correntes são criticadas, e por isso que a gente divide em três correntes e não uma só, porque os autores que criaram as duas primeiras definições, os processualistas italianos Carnelutti e quiovenda, eles se baseavam em premissas distintas. E as premissas deles eram antagônicas. Então, como eles viam o ordenamento de forma diferente, os conceitos deles não podem ser complementares, como, por exemplo, busca fazer a terceira corrente. Vejam só, Carnelutti, ele adotava a chamada teoria unitária do ordenamento jurídico. Teoria unitária do ordenamento jurídico, Carnelutti via apenas um plano. O plano do direito material mais processual. Ele não via dois planos distintos, direito material, por exemplo, crédito, débito e direito processual. A ação que busca o crédito, débito. Teoria unitária, um único plano do ordenamento jurídico, direito material mais processual. Então, para Carnelutti, por exemplo, a sentença criava direitos. Quiovenda adota um entendimento amplamente majoritário hoje em dia, quase unânime, da teoria dualista do ordenamento jurídico, em que a gente tem dois planos, direito material, segundo plano, direito processual. E os planos são, ainda que eles tenham uma certa correlação, eles são autônomos e independentes. Você pode ter o direito material e nunca ter o direito processual. Exemplo, tem o direito material, crédito, o devedor paga. Você nunca vai ter o plano do direito processual sobre aquele direito material. Às vezes você pode ter só o direito processual sem ter o direito material. Um cara que não seja credor entra com uma ação de cobrança. Você tem o plano do direito processual e não tem o crédito no plano de direito material. E esse autor vai perder, porque ele não é credor. Então ele só entra com a ação, exerce o plano do direito processual, sem ser verdadeiramente credor, ainda que não exista o plano do direito material. E pode haver os dois planos. Pode haver que alguém credor tenha o seu crédito frustrado e aí tenha que entrar com uma ação. Então pode haver direito material mais direito processual, pode só haver o plano do direito material sem o plano do direito processual, e também pode haver só o plano do direito processual sem o plano do direito material. Então vejam só, para o quiovenda, teoria dualista, a sentença não criava direitos. O direito material surgia no plano do direito material, e quando você vai para o plano processual, o plano processual declara e reconhece direitos do outro plano, direitos pré-existentes. Então não é a sentença do juiz que cria direito. A sentença do juiz reconhece direitos pré-existentes, direitos que já existiam e foram lesados ou ameaçados, que estão lá no outro plano do direito material. Então vejam que para Carnelutti a jurisdição criava direito, teoria unitária do ordenamento jurídico. Para quiovenda a jurisdição não cria direito, ela declara direitos pré-existentes do outro plano. Então por isso que, ainda que não esteja expresso isso no conceito dele de jurisdição, as premissas sobre jurisdição são antagônicas. Um só via um plano, outro via dois, via uma função diferente do Estado juiz. Então, dentre os dois planos, hoje em dia majoritária a teoria dualista do ordenamento jurídico,
por isso que o conceito de que-o-venda é o mais difundido. Eu falei, por exemplo, Alexandre Câmara hoje, teoria moderna, enfim. Nós temos vários outros autores, por exemplo, Fred Didier Jr. adota essa segunda teoria, o conceito de que-o-venda, trazendo ainda mais desdobramentos. Então, por exemplo, o professor Fred diz lá, é a função atribuída a um terceiro imparcial, aí já fala de imparcialidade, de realizar o direito de modo imperativo, criativo ou reconstrutivo, reconhecendo, efetivando ou protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas. Então fala que sim, a função é aplicar o direito objetivo e ou criar direitos, trazendo proteções para situações concretas, tá? Mas muito mais dualista do que teoria unitária do ordenamento jurídico. E a partir daqui, visto o conceito de jurisdição, nós temos que seguir no tópico seguinte, que são as características essenciais da jurisdição. E são várias as características essenciais da jurisdição. Por exemplo, você sempre vai ter jurisdição, e aqui eu vou falar características de jurisdição, querendo dizer tanto o poder judiciário quanto a arbitragem, porque se entende majoritariamente que a arbitragem é jurisdição, é um terceiro chamado árbitro dizendo o direito. Então o terceiro diz o direito de modo imperativo ao árbitro, ainda que não seja juiz. Então a arbitragem também exerce jurisdição. Então seja arbitragem, seja poder judiciário, eu vou falar características comuns de jurisdição. E no finalzinho, eu vou falar características específicas da jurisdição do poder judiciário. A jurisdição prestada no poder judiciário apenas por juiz e não por árbitro. Então, características comuns da jurisdição, tanto o judiciário quanto a arbitragem. Primeira delas, exercício por um terceiro imparcial. A imparcialidade do julgador é absolutamente essencial. E lembre minha aula de garantias constitucionais de juiz natural, eu digo sempre o seguinte, imparcialidade não é neutralidade. Neutralidade dizem que é humanamente e psicologicamente impossível. Você tem pré-conceitos, não preconceitos no sentido de segregação, mas você tem conceitos internos seus que foram colocados na infância. Você tem avaliações, as pessoas têm opiniões políticas, jurídicas, econômicas, sociais, mas ainda que todas as pessoas tenham as suas próprias preferências, e não há certo e errado em questão de preferência, desde que ela não seja claramente indevida, segregatória, discriminatória, o julgador tem que abrir mão das suas convicções pessoais e ser não neutro, porque seria impossível, mas ser imparcial. Imparcial querendo dizer não pender para nenhum dos lados, para nenhuma das partes do processo. Então não se exige neutralidade, se exige imparcialidade. Nenhuma das partes pode ser indevidamente favorecida pelo julgador. Então se exige, em primeiro lugar, o exercício da jurisdição por um terceiro imparcial, que é o julgador. E nesse ponto, a gente tem a chamada substitutividade da jurisdição. Quando vem esse terceiro imparcial, ele representa o Estado julgador, o Estado juiz, através do juiz ou do árbitro, e nós temos a substitutividade. Substitutividade é, como regra geral, o Estado veda, proíbe a autotutela. Como a autotutela é, em regra geral, proibida, eu já mencionei em outras aulas também, por exemplo, pelo artigo 345 do Código Penal, e a autotutela é exceção, só em pouquíssimos casos, nós temos a jurisdição como substitutiva da autotutela. Como a autotutela é vedada, o credor não pode ir lá à força arrancar dinheiro da gaveta do devedor, pegar o carro dele na força e colocar para vender, por exemplo, pensando em direitos de crédito, a obrigação de fazer é pegar a mão à força lá do cara e mandar ele fazer a obrigação que ele deva, ou pegar um bem à força, obrigação de entrega de coisa. Como a autotutela, como regra geral, é vedada, é proibida, a jurisdição tem a substitutividade por esse terceiro imparcial. O terceiro imparcial concorda que existe, que tem uma obrigação inadimplida, e ele se substitui ao credor nos atos executivos, nos atos de cumprimento. Então o Estado juiz se substitui ao credor na satisfação, na proteção ao direito. Então não é o credor que pega o patrimônio do devedor e manda vender, é o Estado juiz, através do magistrado, que manda penhorar o bem do devedor e transformar em dinheiro e pagar ao credor. Então o Estado, o órgão jurisdicional, se substitui ao credor, ao titular de um direito, na satisfação do seu direito. Então, dentro aí de terceiro imparcial, ele é que substitui os titulares de direitos na proteção ao seu direito. Segunda característica, logo depois de terceiro imparcial, e dentro do terceiro imparcial eu mencionei a substitutividade da jurisdição como uma característica importantíssima. Outra característica essencial da jurisdição é a imperativização, a imperatividade e a inevitabilidade. Elas vêm juntas aí como segunda característica. Inevitabilidade e imperatividade. Inevitabilidade quer dizer que ela é inevitável. Todo mundo nasce com direito constitucional de ação, artigo 5º, 35. Não se pode criar indevidas restrições ao acesso à justiça. Eu falo isso muito nas minhas aulas de acesso à justiça. Então ela é inevitável, ela não pode ser afastada, são inconstitucionais quaisquer vedações
ao acesso à justiça. Então a jurisdição é inevitável, não pode ser afastada por uma lei indevida, por um poder executivo, por um poder legislativo, nem pelo poder judiciário. Todos têm acesso aos órgãos jurisdicionais, todos têm acesso à justiça. Então aí a gente vem a inevitabilidade. Além disso, nós temos a imperatividade. As decisões jurisdicionais são imperativas, ainda que as partes do processo não concordem com ela. Pensem, o juiz julga um pedido do autor parcialmente procedente. O autor pede 20, o réu diz que é 0, o juiz dá 10. Sucumbência recíproca. Está sucumbindo, perdendo, os dois estão perdendo e os dois estão ganhando. Então, quando temos sucumbência recíproca, nenhum dos dois está satisfeito. Mas essa decisão ela é imperativa. Contra a vontade do autor, que queria 20, só vai ganhar 10. Contra a vontade do réu, que queria 0, vai ter que pagar 10. Então, a decisão desse terceiro ela é imperativa, seja no Poder Judiciário, seja pelo árbitro, a decisão é imperativa. Não há hierarquia entre os profissionais do direito, entre juiz, membros do MP, advogados, etc. Não há hierarquia. Mas o Poder Judiciário ele é dotado de supremacia no sentido da imperatividade das suas decisões contra a vontade das partes. Elas são imperativas contra a vontade das partes. Outra característica essencial da jurisdição, nós temos, por exemplo, uma divergência aqui, se existe função criativa ou se a função é meramente declaratória. Então, se a jurisdição apenas declara direitos pré-existentes ou se a jurisdição chega a criar direitos. Como regra geral, a jurisdição é meramente declaratória. E esse é o entendimento, diria até majoritário em doutrina, por exemplo, o professor Alexandre Câmara, mais uma vez citando aqui. Meramente declaratória de direitos pré-existentes. O plano processual, quando reconhece que alguém tem um direito, ele declara direitos pré-existentes. Mesmo quando parece estar criando, exemplo. Quando nós temos ali uma sentença constitutiva, uma sentença que cria um direito. Na verdade, não está criando direito, ele está criando uma relação jurídica. Por exemplo, interdição cria a relação jurídica entre curador e interditado, curatelado. Mas não está criando o direito de interdição. O direito de interditar alguém já existia. Então, declara um direito pré-existente, direito à interdição e ser nomeado um curador, e cria não o direito, cria a relação jurídica curatela. Tá? Então, para o professor Alexandre Câmara, ela é sempre declaratória de direitos pré-existentes. Você tem o direito, por exemplo, de criar algo, mas se esse algo que você cria não é um direito através do Poder Judiciário, você cria uma relação jurídica. Ok. Majoritariamente, essa é a corrente, só que alguns professores, por exemplo, o professor Fred Dias Júnior, o professor Cássio Carpinella Bueno, dizem que às vezes a jurisdição pode ser criadora de direitos. Eles mencionam, por exemplo, os precedentes, inclusive precedentes vinculantes, que tem aquela ratio decidendi, aquela razão de decidir. Alguns entendem que o judiciário, mais do que dizer o direito, às vezes ele cria direitos. Alguns vão criticar e falam que mesmo nos precedentes vinculantes, o que o judiciário está fazendo é interpretar a norma, é reler a norma. Então ele está dizendo qual é a nova releitura de uma norma anterior, de um artigo que já existia. Então, dando um exemplo bobo aqui, nós temos a união homoafetiva, e lá a Constituição diz casamento entre sexos diferentes, entre gêneros diferentes, enfim. Ok, nós temos uma mutação constitucional, o texto escrito quer dizer outra coisa. Hoje em dia o judiciário vai lá e diz que aquele texto quer dizer outra coisa. Só que, na verdade, você já teve a modificação do texto antes para o judiciário reconhecer que ele foi modificado, que a sociedade o modificou. Então ainda dá para tentar sustentar a função meramente declaratória, dizendo que mesmo quando o judiciário parece, entre aspas, estar inovando, é como se o judiciário fosse o último passo. A sociedade já mudou, o direito já mudou, e vem o judiciário no finalzinho e reconhece que já foi mudado. Tá? Então já existia aquele direito antes. Então, nesse sentido, majoritariamente, função meramente declaratória, o plano do Poder Judiciário, o plano processual, em relação a direitos pré-existentes. Só que alguns vão mais e falam, não vamos então pegar o exemplo de precedentes vinculantes. Vamos dizer quando em ações de constitucionalidade, nós temos a rigor criação de direitos. Criação de direito objetivo e subjetivo, por exemplo, através de mandado de injunção e ações de controle de constitucionalidade. Nesse ponto, a doutrina está certa que a jurisdição aqui tem função, sim, criativa, constitutiva de direitos. Quando o judiciário, por exemplo, em controle de constitucionalidade declara uma norma totalmente inconstitucional, o judiciário tem que dar uma decisão para o caso concreto, sem norma pré-existente vinda do legislativo. Então ele fala que a norma que vem do legislativo é inconstitucional, então o plano dá um vácuo no plano do direito material e às vezes o judiciário vai ter que resolver a questão, ele vai ter que criar regras do caso concreto. Então quando você tem, por exemplo, controle de constitucionalidade, quando nós temos mandado de injunção, aí sim o Poder Judiciário chega a criar direitos. Mandado de injunção, você tem uma omissão legislativa,
Você não teve a criação de direitos no plano material, mas a pessoa tem direito a ter o seu direito criado. Aí vem lá o Poder Judiciário e cria através de mandado de injunção. Então, realmente, em raras hipóteses, você pode dizer que a jurisdição tem sim uma função criadora de direitos e não meramente declaratória. Quarta característica importante e essencial da jurisdição, vamos lá, é um meio de prestação de tutela contra uma ameaça ou lesão a direito. Então, a jurisdição é um meio de proteger direitos de ameaça ou efetivamente a lesão. A jurisdição ainda, quinta característica, atua em situações concretas. Você vai para o judiciário com uma situação concreta de lesão ou ameaça a direito, não situações abstratas ou em tese. Além disso, a jurisdição tem como característica essencial a insuscetibilidade de controle externo. Não há controle externo de decisões jurisdicionais. Decisão de judiciário não é controlada por poder legislativo nem poder executivo. Decisão judicial não tem controle externo. O CNJ faz controle do judiciário administrativo, não jurisdicional, não das decisões do poder judiciário. O CNJ é órgão do poder judiciário. Então é um controle interno e não externo, e não das decisões judiciais, e sim da parte administrativa dos tribunais. Então, insuscetibilidade de controle externo. O poder judiciário não é fiscalizado por outro poder no nosso modelo. E além disso, as decisões, e na arbitragem também. A decisão do árbitro, se ela for válida, se ela não for nula, ela não pode ser rediscutida nem no poder judiciário. Então, o árbitro que também aplica a jurisdição, a decisão dele não tem controle externo, nem legislativo, nem executivo, nem judiciário revêem decisões do árbitro. Só podem declarar nulidades se tiver defeitos processuais na arbitragem. Mas o mérito da decisão do árbitro não pode ser revisto nem no Poder Judiciário. Então veja que a jurisdição, tanto do árbitro quanto estatal, através do Poder Judiciário, elas sim são insuscetíveis de controle externo. Última característica comum à arbitragem e Poder Judiciário é a aptidão para a formação de coisa julgada, principalmente a material. As decisões finais do Poder Judiciário e a decisão final do árbitro, sendo de mérito, sendo decisões de mérito, resolvendo o direito material, elas são aptas a formar coisa julgada material. Acabando as fases recursais ou não sendo interposto recurso, a decisão se imutabiliza, se torna indiscutível e imutável. Ela fica engessada, ela fica estabilizada, se transforma em imutável e indiscutível. Isso se chama coisa julgada material. Você não pode mais rever decisões no final, nem do judiciário, nem do árbitro, quando elas finalmente transitem em julgado, quando acabe a fase recursal. E aí nós temos finalmente aqui, caminhando para o fim, como característica essencial aí da jurisdição do Poder Judiciário, por exemplo, características complementares só do Poder Judiciário. Uma delas é a independência. Independência porque o Poder Judiciário é um poder, nos termos do artigo 2º da Constituição, autônomo e independente dos poderes legislativo e executivo. Então você tem independência do Poder Judiciário em relação aos dois outros poderes. Você não fala de independência do árbitro, porque o árbitro não é poder nenhum. Ele não é poder legislativo, não é poder executivo, não é poder judiciário. Ele é a sociedade, são os jurisdicionados. Então você tem a independência do Poder Judiciário pelo artigo 2º da Constituição, e nós temos também a inércia. A inércia querendo dizer que o Estado só atua quando provocado. Nenhum processo, como regra geral, começa ex officio. Você precisa que a pessoa provoque, a pessoa peça o Poder Judiciário para atuar na sua causa. E como é que a pessoa faz isso? Através de uma petição inicial de um processo. A parte, o credor, o devedor, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Fazenda Pública, quem quer que seja, tem que quebrar, romper a inércia da jurisdição. O Estado, o juiz, não inicia os processos. Ele tem que ser provocado, estimulado pela parte através de uma petição inicial. Só que uma vez rompida a inércia da jurisdição, passa a atuar algo que não é inércia, algo que é o oposto, chamado impulso oficial. O impulso oficial vem, por exemplo, deixa eu falar antes dos artigos, os artigos da inércia, que falam que não há esse início de processo ex officio. O princípio da inércia vem, por exemplo, no artigo 2º, artigo 141 e artigo 492 do CPC. Vejam, 3 artigos antes do artigo 500 para reiterar a inércia da jurisdição, 2º, 141 e 492 do CPC. Mas essa inércia, como eu falei, ela é complementada e uma vez rompida, passa a vigorar o chamado princípio do impulso oficial. Então, uma vez rompida a inércia, o juiz passa a dar andamento ao processo. E aí mesmo, por exemplo, o réu perdeu um prazo, ele intima o réu para a defesa. Réu perdeu o prazo para a defesa, o processo não vai ficar parado. O juiz vai determinar que seja prosseguido o ato seguinte, ainda que sem resposta do réu. Ele vai lá, marca uma data de audiência. Alguém faltou? Não é porque faltou que o processo vai ficar parado.
O juiz vai cancelar a audiência e determina que seja praticado o ato seguinte. Alguém tinha pedido uma prova e não paga pela prova, o juiz desconsidera a prova e manda o processo seguir. Chega nas alegações finais antes da sentença, as partes perdem prazo. Não é porque perderam prazo e não fizeram nada, não protocolaram a petição de alegações finais, que o processo vai ficar parado. O processo vai para a conclusão, o juiz profere sentença. Então a regra geral é, uma vez rompida a inércia, o processo se desenvolve por impulso oficial, impulso do próprio juízo, do próprio órgão Poder Judiciário, através do juiz e dos servidores que atuam nos juízos, né, nas várias ou câmaras cíveis, o que quer que seja. O princípio do impulso oficial vem no próprio artigo 2º. O artigo 2º começa falando da inércia e diz que, rompida a inércia, o processo se desenvolve por impulso oficial. Para terminar a aula, vamos falar de escopos da jurisdição, e a doutrina fala que a jurisdição tem até 3 escopos: social, jurídico e político. Dentro de escopo social, escopo é o objetivo, o âmbito de atuação, o que ela busca. Então, no escopo social da jurisdição, nós temos, por exemplo, a busca da pacificação social com justiça. A jurisdição busca pacificar a sociedade, resolver conflitos, colocar um ponto final em, entre aspas, lides, ou resistências, ou dúvidas. E também outro escopo social é a educação da sociedade. O Poder Judiciário, quando diz como é que o direito é, e dá reiteradas decisões explicando o direito, busca educar a sociedade. Então busca falar assim, olha, isso aqui é ilícito, não faça isso. Ele vai educando a sociedade, ele condena todo mundo que faz. Ele fala, essa cláusula é abusiva, bancos não cobrem assim. Ele educa a sociedade para que bancos não botem mais algo que eles percam repetidamente no Poder Judiciário. Vem o Judiciário e diz, olha, discriminação é crime, você tem que reconhecer, por exemplo, uniões homoafetivas. Aí vem várias decisões nesse sentido, busca educar a sociedade, para que a sociedade entenda como é que é a aplicação do direito. Sabendo como é que o Judiciário aplica o direito, ela passe a agir de acordo com o direito. O escopo jurídico da jurisdição é basicamente aplicar o direito objetivo. A jurisdição no plano processual busca aplicar o direito objetivo, o ordenamento, ao caso concreto. E além do escopo judicial, nós temos os escopos políticos. Pensando em política, em poderes, nós temos, por exemplo, a afirmação do poder do Estado contra o jurisdicionado, né? Então o Estado é realmente soberano em relação ao particular, porque as decisões são imperativas. Nós temos o culto às liberdades chamadas públicas. Então o judiciário também, do ponto de vista político, tem que permitir liberdades os mais amplos possíveis e tem que permitir uma garantia garantir a participação do jurisdicionado no processo. Então decisões têm que ser públicas, têm que ser bem fundamentadas. Isso é um aspecto político. O judiciário tem que explicar muito bem, fazer através de publicidade, imparcialidade, ampla defesa, fundamentação, para que os outros poderes entendam e a própria sociedade entenda as decisões judiciais. Último ponto de jurisdição para terminar o vídeo e terminar esse bloco aqui, essa aula. Traslatio iudice. Traslatio iudice. Traslatio iudice é uma nomenclatura que a doutrina vem pegando com base principalmente em doutrina estrangeira, que diz o seguinte: traslatio iudice é a comunicabilidade entre jurisdição administrativa e jurisdição judicial, jurisdição estatal judicial. Então, jurisdição administrativa de outro poder, por exemplo, Poder Executivo, processo administrativo que ocorre no Poder Executivo, podendo se comunicar a jurisdição administrativa com a jurisdição do Poder Judiciário, processos judiciais. Basicamente, resumindo aqui para a TGP, um exemplo muito rasteiro. Um processo que tinha que correr no Poder Judiciário, ele começa erradamente no Poder Executivo. Em vez de começar como um processo judicial, começa como um processo administrativo. Aí vem alguns atos sendo praticados no processo administrativo, e o administrador, Poder Executivo, não tinha competência para o processo. E aí, no meio do caminho, você percebe que está errado estar no administrativo, você tem que transferir o processo para o Poder Judiciário. O entendimento tradicional dizia que você tinha que extinguir o processo administrativo e começar um novo do zero no Poder Judiciário, porque o administrativo não tinha competência. Só que pela traslatio iudice você pensa, poxa, os dois são poderes estatais. Tanto o executivo quanto o judiciário são poderes, ainda que autônomos e independentes, mas são poderes da República. E vamos supor que os atos, ainda que não pudessem ser praticados no Poder Executivo, vai que eles estavam todos corretos, no mérito e na forma. Você não poderia aproveitar esse processo administrativo e transferi-lo para o Poder Judiciário, reputando até válidos os atos corretos administrativos, por exemplo, que fossem iguais aos que seriam praticados no Poder Judiciário? Então, em nome da eficiência, da economia processual e pelo fato de serem todos os poderes da República, surge essa traslatio iudice, essa possibilidade excepcional e rara, mas sim possível de se comunicar a instância administrativa com a instância judicial. E você permitir que processos no Poder Administrativo, processos administrativos erradamente ali iniciados, não sejam extintos,
mas sejam transferidos para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário possa aproveitar, considerar válidos atos, ainda que feitos por órgãos incompetentes da administração pública. Então, essa comunicabilidade de processo e aproveitamento de atos que puderem ser salvados, que puderem ser corrigidos, sanados, isso é a translatio iudice. Então, a doutrina entende hoje em dia que você pode permitir no direito brasileiro, em nome da economia, da eficiência processual, da busca da solução do mérito, essa translatio iudice, essa comunicabilidade entre poderes da República e órgãos da administração. Gente, era isso que eu queria falar para vocês aqui nessa aula inaugural de jurisdição. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no curtir. Até a próxima. Aquele abraço.